Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem, saudáveis, protegidos. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra que fica lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Sobre as duas mulheres que Salomão julga a causa delas, né? Então, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me meu filho do meu lado e deitou-o nos seus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante ao rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho que é o vivo. Disse mais o rei: Traz uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra já dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, e não o mateis, porque essa é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, o que eu quero dizer com essa palavra, né? O que eu entendo? Eu não sei se ela mexeu, né? Devido à maternidade atual, né? Mas é uma que já vem há um tempo trabalhando em mim, né? E é o que eu quero dizer. Que Deus age de formas misteriosas, né? Nem sempre temos a sabedoria para lidar da melhor forma diante das situações que surgem à nossa frente, né? Mas se agirmos certos, buscarmos a Deus, né? A face de Deus, a melhor coisa e a justa coisa nos acontecerá. Então eu queria fazer uma analogia, né? Como se as mulheres fossem nós, né? E Salomão sendo Deus, né? A mulher do filho vivo, ela sabia em seu coração que estava certo. Então ela buscou a Deus, né, a Salomão no caso, né, para que alguém com mais sabedoria soubesse resolver seu problema, correndo o risco de ficar sem seu filho, né? E a outra agiu de má fé, esquecendo que tudo Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, né? E Salomão era servo de Deus, então ele realmente agiria ali naquela decisão, na resolução daquele problema, com a sabedoria de Deus, né? Versículos antes, Salomão está pedindo a sabedoria a Deus, né? Deus oferece algo, o que ele quer, e ele pede a sabedoria, né? E já por isso ele é muito abençoado, né? Porque de tantas as outras coisas que ele poderia ter pedido a Deus, ele pediu sabedoria, né? Deus viu graça nisso e acabou abençoando ele de diversas formas, financeira, longevidade, enfim, né? Então, ambas elas tinham que se apresentar para alguém para resolver o problema delas, porque elas não tinham, não sabiam como resolver, né? Não tinha ali a forma de uma ser mais justa que a outra, porque cada uma tinha a sua verdade, né? E da mesma forma a gente se apresenta a Deus, né? E é isso que a gente precisa fazer, se apresentar a Deus. No final, tanto a boa escolha, né, de Salomão, como se ele tivesse escolhido de outra forma, seria uma decisão de alguém que teria mais sabedoria que nós, né? Mas o que eu quero falar é realmente a beleza, né, do resultado daquele que busca sabedoria, né? Porque elas poderiam ter brigado, elas poderiam ter
agido de diversas formas, mas eu não sei como foi o consenso que elas entraram ali, mas elas foram procurar alguém que tinha mais sabedoria, né? E aí eu queria trazer para os dias de hoje essa palavra, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente está vivendo diversas situações já ao longo da nossa vida, mas agora, né, tem se intensificado essa negatividade em nossa volta, né? Coisas ruins, mortes e más escolhas e má direcionamento do governo, enfim, de várias situações. E a gente às vezes se sente perdido, né? E aí eu queria, né, fazer uma pergunta: quem nós temos buscado quando a gente tem algum problema para resolver, né? Temos gastado o nosso tempo buscando alguém mais sábio que nós, e esse alguém, quando eu falo, é Jesus Cristo, é Deus, Espírito Santo, que nos consola, que nos ensina, né? A gente tem buscado quem realmente, né, detém a sabedoria real, né? E isso me incomoda bastante, porque muitas vezes a gente age de acordo com o que a gente acha certo, né? Ambas ali, eu tenho certeza que a mulher que trocou o filho sabia que o filho, né, morto era o dela. Mas ela na visão dela, talvez magoada, talvez, acredito que ela estava com tanta raiva de ter perdido o filho, que ela preferia ver o filho da outra morto também do que, né, ter uma criança viva com outra pessoa, né? Então, assim, mostra também que há muita inveja, muita raiva, muito rancor, e nem sempre a gente se contenta com a resposta atual, né, da situação. Então, a resposta atual da situação para aquela moça que perdeu o filho era ter um filho morto, né? E a resposta da outra, apesar dela ter o filho vivo, até o momento, antes dela ir para, né, conversar com Salomão, era realmente ter um filho sem saber se ela ia, né, conseguir ficar com esse filho. Mas graças a Deus, e é aí que eu quero resumir para nós, né? Que aquele que procura a Deus, aquele que se mantém, mesmo que a gente ache que estamos certos diante de uma situação, antes de agir, pedir sabedoria para Deus, discernimento, para saber como realmente direcionar as nossas decisões, né? Então, a minha pergunta que fica, tanto para mim quanto para todos, né, é quem a gente tem buscado aprender mais, ter uma sabedoria para resolver as coisas, ter a sabedoria para saber como agir. Então, por exemplo, nossa, é pandemia, eu saio ou não saio, o que que eu faço, né? Eu continuo vivendo só pela fé, ou eu tenho que acreditar que eu tenho que me isolar, enfim, diante de tantas informações que a gente tem, ficamos muito confusos, né? Então eu queria compartilhar com vocês isso, pra gente pedir sempre sabedoria para Deus. E aí vamos fazer uma rápida oração, mas eu espero que a gente se mantenha firme nessa oração, de que precisamos de Deus, acima de tudo. Senhor Deus, primeiramente obrigada. Obrigada por nos manter saudáveis, firmes e conectados contigo nesse momento. Não é fácil. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber como agir, sem saber o que fazer, gastando tempo em discussões vãs, em informações que não são reais, e às vezes até compartilhando delas. Mas, Senhor, nos dá sua sabedoria, Senhor, de todas as coisas que podemos pedir, nos ensina a saber agir diante das situações. Que possamos, Pai, todos os dias pedir o seu direcionamento e andar de acordo com o seu coração. Que todos os dias da nossa vida sejam abençoados pela Tua Palavra, que possamos ser firmes na Tua Palavra e que nosso coração seja solo fértil para que a Sua sabedoria realmente enraize em nós e possamos agir da melhor forma diante das situações. Agradeço, Senhor, pela minha família, pela minha vida, pelos meus amigos em Cristo que estão assistindo agora, pela saúde que estamos, né, ainda firmes e fortes. Obrigada, Senhor, porque não nos faltou o que comer, o que beber e o que vestir, assim como o Senhor tinha prometido, Pai. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra e nos levanta, Senhor, para sermos sábios diante do Teu santo nome e que possamos dar honra e glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Um beijo, até mais.